Olá, viva, boa tarde e bem-vindos então ao nosso webinar pequeno duelo entre estas duas tecnologias, realidade virtual e realidade aumentada. Já por demasiadas vezes, quiçá, tivemos vários destes duelos espalhados em vários vídeos pela internet fora e resolvemos que nós não podíamos também deixar de ter um e pronto, e cá estamos nós. Tendo em conta que nós não temos um entusiasta in-house, na realidade até temos, só que ele não estava disponível hoje, de realidade virtual, eu vou assumir entanto esse papel, portanto como, exatamente, não, o papel é entretanto de defensor direto da tecnologia de realidade virtual, vai ser, e de facto eu acredito, e vamos depois falar um bocadinho mais sobre isso, mas acredito que de facto existe aqui um caminho muito, muito grande que a realidade virtual de facto tem a percorrer, mas que já percorreu, se calhar mais do que a realidade aumentada, e por isso mesmo também tem uma série de lessons learned, mas mais do que isso, inclusivamente tem neste momento já uma aplicação a uma escala que a realidade aumentada ainda não tem. E por isso mesmo é também muito interessante nós abordarmos isso. E tu, Luís Marques Martins, vais defender a realidade aumentada? Não poderia deixar de ser, e, como o Luís disse, é um duelo que para além da internet surge em todos, quando sejam meetups e gatherings de pessoal aqui, desta malta, não é? Portanto, vamos a isso e vamos começar sempre acompanhados aqui com a nossa fantástica infografia que está disponível no nosso site, portanto já sabem onde ir fazer o download. Então, começando por explicar um bocadinho o que é cada uma delas. Eu começo então aqui com a parte regulamentada. O que a regulamentada nos permite fazer? Então, adicionar aqui conteúdos à nossa realidade, no fundo. Portanto, nós temos a oportunidade de adicionar conteúdos digitais ao nosso ambiente que nos rodeia, ao espaço que a realidade virtual... Exato. Enquanto que a realidade aumentada sobrepõe à realidade física um objeto digital, na realidade virtual aquilo que nós estamos a fazer é substituir completamente a realidade física por uma realidade puramente digital, ou seja, imaginem não, é de facto um ecrã 360 e através desse ecrã 360 nós interagimos exclusivamente com elementos digitais. Ora, pelo facto de nós estarmos rodeados e, de certa forma, vendados por um ecrã 360, o que é que isso no fundo implica? Ou o que é que isso no fundo nos traz? Alguma dificuldade de movimento, porque o nosso potencial de, nos podermos deslocar enquanto estamos vendados, como devem imaginar, é muito reduzido. Por isso, o potencial também de acidente é também muito elevado. Por isso mesmo, a realidade virtual normalmente ocorre dentro de um espaço que, no fundo, é um espaço delimitado, ao contrário da realidade aumentada. Exatamente. Ora, então, takeaways, combina contra substitui. A realidade aumentada tem, então, aqui esta particularidade de nos deixar ver tudo o que está à nossa volta. Ou seja, temos a certeza que não vamos contra mesas, contra cadeiras, contra aquilo que seja, enquanto estamos a ter uma experiência de realidade aumentada. Como é que tudo isto funciona, então? Começando com a parte de realidade aumentada. Existem aqui duas maneiras de nós, no fundo, trazermos estes elementos digitais até ao nosso mundo. Ou marker-based ou markerless. O que é que, traduzindo isto por miúdos, digamos assim, o que é que isto significa? Marker-based. Marker-based é uma tecnologia que, no fundo, recorre ao reconhecimento de imagem, aquilo que nós chamamos um marcador. Então, daí ser marker-based. Portanto, o software e o sistema têm que captar uma determinada imagem. Ao captar essa imagem, devolve-nos o conteúdo digital que nós associamos àquela imagem em particular. Markerless. Estamos aqui a falar de, então, tudo o resto que não tenha que socorrer a este tipo de marcadores. Portanto, tudo que seja detecção de planos, como a ARKit, a ARCore, e também muitas coisas direcionadas e baseadas em localização. Ao passo que, na realidade virtual, as coisas são um bocadinho diferentes. Ao passo que na realidade virtual, de facto, as coisas são um bocadinho diferentes. São diferentes precisamente por isso, ou seja, porque a experiência é diferente e porque estamos a substituir, novamente, não a sobrepor ou a combinar, como entretanto o Luís acabou de referir. E por isso mesmo nós temos, precisamos antes de mais de ter um maquinão, precisamos ter um computador capaz de processar, no fundo, toda esta realidade alternativa, esta realidade virtual que nós vamos disponibilizar ao utilizador. Depois vamos precisar de ter um endpoint de visualização, como por exemplo óculos como estes que entretanto vocês veem aqui, portanto primorosamente desenhados.
E depois, finalmente, vocês precisam de ter alguns sensores. Sensores esses que, no fundo, permitem que eu consiga interagir, ou que os meus movimentos sejam detectados e que eu consiga interagir diretamente com os vários elementos que estão dispersos pela minha experiência ou pelo meu mundo digital. Novamente, eu não posso, em realidade virtual, deslocar-me pelo espaço, portanto, esses sensores, no fundo, estarão também dispostos dentro de um espaço também confinado, também limitado. Por exemplo, vocês pensem, aqui estamos a falar em espaços como, por exemplo, a nossa sala, como também, por exemplo, arenas de realidade virtual. Vocês têm, por exemplo, a Zero Latency, que está ali no Dolce Vita Tejo, tem também uma série de outras que começam a aparecer. Portanto, todas elas, no fundo, dependem precisamente desses sensores que capturam o movimento. Sendo que, lá está, regulamentada, eu, com o meu simples smartphone, consigo ter uma experiência muito, muito boa, em que consigo usar, de facto, em qualquer sítio, esteja eu na sala, esteja eu na rua, podendo deslocar à vontade, ao passo que realidade virtual já não é bem assim. Mesmo usando smartphones, existem alguns óculos que nos permitem encaixar o nosso smartphone para fazer, então, aqui uma experiência de VR. No entanto, estou ali completamente confinado, consigo olhar para um lado e para o outro, mas andar vai ser bastante complicado. Passando então aqui, olha, é precisamente a parte dos devices em que estamos. Portanto, regulamentada, como utilizá-la, ou seja, que tipo de devices é que nós conseguimos ter a experiência regulamentada. Tudo desde smartphones até óculos próprios, como é, por exemplo, os óculos da Microsoft HoloLens, que, apesar de serem são os óculos com uma transparência que nos permitem à mesma ver tudo aquilo que está à nossa volta. Ao passo que... Sim. Opa, em realidade virtual, neste momento já existem inclusivamente mais aparelhos disponíveis no mercado, muito embora estejamos sempre a falar de smart glasses. Portanto, estamos a falar desde os Oculus Rift. Vocês neste momento já têm uma série de modelos da Oculus, que é uma empresa do Facebook, que permitem aceder diretamente a experiências de realidade virtual a partir da Store, da Oculus. Vocês têm neste momento também a HTC como um player muito forte, mas eu diria que não é discutível, é indiscutivelmente o maior player no universo do VR é a Sony PlayStation VR, que no caso conseguiu fazer uma venda de 17 milhões em 2018, 17 milhões de devices de PlayStation VR, o que só de si para mim é significativo, para mim é bastante significativo. Epá, não é comparável com os 2.4 bilhões de dispositivos Sony ou de consolas Sony que existem, mas lá está, sendo uma tecnologia nova e sendo mais do que uma tecnologia nova, uma forma totalmente diferente dos utilizadores interagirem com o conteúdo e também por isso mesmo não haver tanto conteúdo disponível. Portanto, há alguns conteúdos, sim, e alguns deles que inclusivamente foram portes, portanto não foram conteúdos criados de propósito para aquela plataforma, exatamente. Torna-se também bastante mais difícil, acredito eu, que estas curvas de crescimento atinjam, lá está, se calhar a expectativa que um determinado hype que foi criado também tinha. Agora, ao mesmo tempo, valida, na minha opinião, também aquilo que é a aplicação direta da tecnologia. Agora sei que tu tens uma opinião diferente, não é? Não, por acaso aí até te ia dar razão, porque, ou seja, quando nós estamos a falar, e falando aqui na parte dos conteúdos, que sabemos que é quase uma das bases e das partes mais importantes de todas estas experiências, se calhar pode ser um bocadinho controverso dizer que é mais fácil criar conteúdos para a AR do que aquilo que é para VR. A questão é essa, e daí acho que também os números que estás a falar são bastante significativos na parte do VR, precisamente por causa disso, porque todos os conteúdos que são criados para VR são muito mais intensivos do que aquilo que uma experiência de AR, que muitas das vezes são desenhadas para durar, se calhar, no máximo 1 minuto, e eu tenho ali um modelo 3D que faz alguma coisa, e depois tudo à volta é então o real. No VR não, no VR eu tenho que construir o cenário todo que está à volta do foco principal daquilo que seja a experiência, portanto é uma coisa muito mais intensiva. Não, esse tema da UX é de facto um tema muito importante, e que pronto, enfim, vem diretamente das diferenças que nós já elencámos da tecnologia. Por
por vezes não é muito, e de facto não é toda esta conversa que nós estamos a fazer agora, e todo este picanço, na realidade é apenas, enfim, é apenas, exatamente, e no fundo explorarmos um pouquinho mais estes temas, porque na realidade são duas tecnologias completamente diferentes. Agora, de facto, estamos a comparar dois hypes. Exato. E essa parte é muito interessante, porque de facto tu tiveste um hype muito, muito grande com a realidade virtual, primeiro, e agora tens o hype da realidade aumentada, e isto nunca vai ser tão grande quanto o hype, nunca. Quer dizer, se calhar vai ser outra coisa, a dada altura, eu por exemplo estou neste momento aí num grupo onde a malta já não fala em realidade aumentada, fala em spatial web, porque subitamente a malta percebeu-se. Portanto, lá está. Se calhar vamos dar-lhe outro nome e subitamente, isto vai ser uma coisa muito, muito, muito engraçada. Mas, enfim, até esse nome aparecer, vamos ver. Passando aqui uma parte mais, ou seja, aplicacional, né, que estas duas tecnologias encontram a sua casa e o seu lar. É engraçado, porque logo aqui neste primeiro exemplo, nós escolhemos aqui a manutenção como um dos exemplos, tanto a AR como VR têm as suas valências e são ótimos em duas fases diferentes. Ou seja, o AR é de facto muito útil já na operação, e já quando eu estou no chão de fábrica, onde quer que seja, a fazer a minha manutenção, e tenho aqui todo o auxílio que o AR me pode dar, dando-me esquemáticas, listas, e ensinando-me a trabalhar sobre um determinado objeto real, mas o VR é de facto muito importante, se calhar por uma fase prévia, em que eu consigo aprender tudo aquilo que vai ser o ambiente onde eu vou fazer a minha manutenção, posso ter aqui algumas dinâmicas de formação, por acaso é giro esta complementação das duas coisas. Diferentes sim, novamente é o tema do X, não é? Ou seja, quando tu tens use cases que estão muito dedicados à parte, por exemplo, de tu conseguires teletransportar, salvo seja, a pessoa para um determinado espaço, conseguir demonstrar ou apresentar-lhe algo que permita que ela consiga, exclusivamente através da visualização ou da manipulação de elementos digitais, chegar a conclusões ou à aquisição de conhecimento, perfeito. Vai funcionar melhor em VR do que se calhar funciona em VR. Lá está, e sobretudo é muito mais portátil, ou seja, tu não precisas de andar com a fábrica atrás, a fábrica está ali, colocas e já estás lá. Claro que no momento em que estás a fazer a intervenção, mas inclusivamente há alguns casos que tu encontras online onde tens isso, tens malta que inclusivamente tem aquilo do género, em vez de terem o livro de notas ou o manual, tem uma coisa VR onde eles colocam e vão ver, não é assim, é se calhar pior do que o manual, pronto. Aí obviamente a tecnologia da AR consegue trazer uma mais-valia muito, muito forte. Por isso, este é um tópico mesmo muito, muito interessante, porque nota-se logo aí alguma complementaridade, é precisamente, no caso do VR, entrando entanto aqui também ainda na área, por exemplo, temos aqui esta área da manutenção, mas ao mesmo tempo também toda a parte associada à manutenção da formação em novos equipamentos, da formação de novas competências, toda essa área também, acredito eu que tanto no VR como no AR, também nós podemos beneficiar disso. Tu tens uma série de cenários. Por exemplo, nós temos em Portugal o regimento, salvo erro, é o Corpo de Bombeiros Voluntários, que recebeu, isto da UTAD, um simulador para a formação de novos bombeiros. E isso em VR. E isso, de alguma forma, conseguiu fazer com que eles acelerassem a aprendizagem de novos comportamentos ou de comportamentos que eles precisavam de instituir como processo. Tu hoje tens, da mesma forma, também a oportunidade de fazer, em alguns dos projetos que nós acompanhamos na Next Reality, uma série de outras coisas, implementar também lógicas de formação, de garantia de competências através da formação, utilizando realidade aumentada. E tu tens, não só, aliás, estou-me a lembrar aqui de projetos como, por exemplo, os projetos que nós fizemos no Peru, com a Enel e por aí fora, que permitem que, lá está, alguém consiga, ao olhar diretamente para o objeto, aprender como é que, entretanto, deve proceder para realizar uma lógica de manutenção, caso o deseje. Caso, entretanto, tenha alguma dúvida, pode, com certeza, também consultar alguém, mas pode simplesmente aceder a essa informação sempre que quiser, porque tem, inclusivamente, um digital twin, portanto, um holograma do equipamento, que lhe permita, inclusivamente, onde quer que ele esteja,
poder aceder e em tamanho real mexer direto, portanto, exatamente, e aprender a funcionar com o equipamento, portanto, isto para dizer, tanto numa tecnologia como na outra, dependendo sempre da aplicação e dos processos inerentes ao utilizador que vai meter a mão na massa, neste tipo destas tecnologias, assim também as mais-valias que nós conseguimos garantir e também, enfim, a escolha por uma ou por outra. E agora lembrei-me logo também do nosso caso com a Universidade Atlântica, pegando aqui neste... Ou seja, para quem não conhece o use case, nós estivemos com a Universidade Atlântica na Futuralia e tivemos a apresentar os cursos da Universidade Atlântica de uma forma um bocadinho diferente. Ou seja, o que é que nós tínhamos? Tínhamos um stand completamente vazio que estava populado apenas de hologramas que nos apresentavam o curso, com a descrição do curso, tínhamos testemunhos de professores, tudo isto através de aumentada com os HoloLens. Ou seja, era de facto diferente nós termos uma pequena banquinha com os óculos VR, em que se chegava uma pessoa, sentava-se, punha os óculos VR e dava a conhecer o curso. Aqui sentimos que se calhar o impacto neste caso foi bastante diferente e bastante maior, porque tínhamos uma fila de 100 miúdos a olhar para um stand completamente vazio. Simplesmente quem chegava à frente e que punha os óculos é que percebia, ok, já percebi qual é que é a experiência e vamos então avançar e perceber aqui todos os cursos. Próximo use case. Turismo. Eu acho que o turismo acaba por ser quase aqui um espelho daquilo que nós falamos da manutenção. Ou seja, a AR faz de facto muito sentido para quando nós estamos na exposição e eu estou a visitar o museu e tenho aqui um menino fantástico com umas gravuras que eu olho nu, não consigo perceber absolutamente nada do que lá está, basta apontar o meu smartphone e vejo ali o destaque daquelas gravuras. Mas, se calhar, para conhecer um destino de uma forma antes, ou seja, estou em casa e quero saber mais sobre um determinado destino, se calhar aí o VR também tem as suas mais-valias. Novamente, qual é o use case? É um use case no local, é um use case de decisão sobre o destino para o qual eu então me vou deslocar, ou é um use case onde eu já no terreno, exatamente, portanto, eu vou jogar com a realidade ou eu vou tentar no fundo projetar-me numa realidade. Tem, novamente, diretamente a ver com aquilo que são os nossos objetivos. E a tecnologia deve ser isto, ou seja, a tecnologia deve ser uma ferramenta que eu vou utilizar tendo em conta aquilo que é o meu objetivo enquanto operador, enquanto empresário ou enquanto, lá está, developer, que é o nosso caso. Portanto, nesse sentido, claramente, a área do turismo é um foco muito grande. Voltando só um tópico, porque há pouquinho falaste na área do entretenimento, e falaste, por exemplo, lá está, do use case do stand da Universidade Atlântica, que é muito interessante. Mas durante muito tempo, portanto, entre 2013 e 2015, nós estivemos a fazer, sobretudo, entretenimento e comunicação. E isso depois criou aqui uma dinâmica, não éramos apenas nós, portanto, o mercado, genericamente. De gimmick. Era, ou seja, a malta entretanto estava a utilizar aqui portanto tínhamos uma comunicaçãozinha e apresentávamos um truque e a malta entretanto, estamos aqui um holograma, giro, e agora outro holograma, isto de facto giro, isto dos hologramas é giro, mas olha, já vi. Exato. E amanhã eu volto, e se não houver uma coisa nova, não vejo. Esse era o tema que fazia com que muitas das aplicações depois também não fossem instaladas ou pelo menos não fossem utilizadas de forma continuada e, naturalmente, alguns dos projetos que se baseavam única e exclusivamente nesse tipo de experiências, naturalmente que entretanto falhavam. Acho que houve uma mudança de paradigma a partir de 2016, a partir do momento em que nós tivemos a entrada, lá está, de glasses, de realidade aumentada, e agora peço a tua opinião. Onde subitamente nós deixámos este paradigma do entretenimento por tout court, e a partir daí é que começámos a ver, então lá está, outras áreas como o retalho, com o IKEA, com o turismo, com, enfim, tantos, a explorarem de forma continuada a realidade aumentada e a mostrarem-nos então esta diversidade de use cases. Que a talho de foice, vamos ter um webinar de seguida só sobre exatamente os melhores use cases, os 10 melhores use cases de realidade aumentada. Mas o que é que achas desta evolução? Achas que é visível? Acho que sim, acho que é visível, mas também acho que é também interessante fazermos aqui no fundo, partir as coisas entre o mercado mobile e aquilo que foi em 2016, se calhar com o lançamento dos HoloLens. Acho que a Microsoft nesse caso esteve muito bem, porque
apresentou um produto que era claramente um produto para enterprise, portanto não estamos a falar de consumidor final, os preços não o permitem, mas é um produto que tem muitas valências e muitas mais valias na parte industrial. Portanto, desde manutenção, formação, assistência remota, e acho que só essa parte de Smart Glasses ajudou muito a que o mercado olhasse para a realidade aumentada de outra forma. Perceber, ok, isto se calhar não é só marketing e não é só uma coisa para eu experimentar durante 3 minutos numa feira, sobre um determinado produto, é uma coisa que eu consigo usar no meu dia-a-dia e na minha operação no meu dia-a-dia para tirar mais valias disso e se calhar reduzir muitos custos. Isto na parte dos glasses. Na parte de... aqui mais mobile, também o que nós assistimos foi uma grande evolução em termos de capacidade de hardware, portanto só isso ajudou imenso. Tecnologias como a RKit e a RCore ajudaram-nos bastante a conseguir produzir outro tipo de conteúdos e com outro tipo de experiências, em que já não é só, ok, isto é giro, não, é eu conseguir experimentar, seja óculos, seja unhas, seja um sofá do IKEA na minha casa e perceber, ok, será que isto cabe? Será que não cabe? Nós dando sempre um exemplo mais, se calhar não consultores ao final, mas mais business. Por exemplo, a Bisilk é sempre um exemplo que eu gosto de dar. O que é que a Bisilk vende? A Bisilk vende quadros brancos de escritório. Portanto, em eventos e agendas comerciais, o que quer que seja, é impossível andar com 40 quadros brancos de escritórios de 2 metros por 1 metro atrás. Realidade aumentada é uma ótima maneira da Bisilk mostrar todo o seu catálogo, de maneira muito mais fácil e muito mais prática. São tudo coisas que acho que vieram acelerar bastante aqui o processo de decisão de compra e daí a sua mais-valia. Sim, claramente. Aliás, nesse caso, vieram transformar o processo de compra, ou seja, tu deixaste de ter, e esse é um dos paradigmas que tu conseguiste com a realidade aumentada e também com a realidade virtual, e aí, de forma, ambas conseguiram isso, acho eu, que foi transformar o ponto de venda. Subitamente, o ponto de venda já não é... Diz? Não, tivemos muito tempo nas lojas, depois passámos para sites. E agora temos aqui algo novo, algo que pode juntar as duas coisas. Mas com uma agravante, é que subitamente o ponto de venda não é o ponto de compra. Nós antes tínhamos essa dinâmica onde estávamos convencidos que eu vou à loja, vejo o que é que há e compro. Depois habituámos-nos, não, espera lá, eu vou ver o que é que entanto há online, no site, no telemóvel, por aí fora, e depois vou à loja e compro. E agora não, a loja pode vir a ti. Tu, entretanto, podes estar em casa, podes estar a andar, e subitamente tomas as tuas... Aliás, tu customizas a loja, a tua experiência de loja, à tua medida, mas continua a ser uma loja com corredores, com o teu percurso e inclusivamente uma loja que pode ter afinidades com a loja física onde tu vais. Claro que sim. Agora, é de facto esta promiscuidade, vamos dizer assim, da experiência real com a experiência do virtual, é de facto muito, muito engraçado. E voltando só aqui ao tema do turismo, é a mesma coisa aqui, ou seja, a valorização do património, tanto por realidade virtual como por realidade aumentada, é muito, muito, muito visível. Eu acredito que vai continuar no futuro a ser, sobretudo porque... este tipo de conteúdos, e isto foi uma conversa que nós tivemos há relativamente pouco tempo, este tipo de conteúdos é um conteúdo evergreen, ou seja, todo o tipo de conteúdos que nós fazemos para valorização de património, tu fazes uma vez, e aquilo tem sempre interesse, porque são conteúdos de interesse histórico, não é? Tem... Desculpa. Não, é que lembrei-me logo do caso da Notre Dame. Ou seja, toda a gente sabe que houve um incêndio e grande parte da Notre Dame foi destruída. Uma das coisas que está neste momento a ser usada para a reconstrução é precisamente um modelo 3D criado para VR, que alguém criou, portanto, à escala real, para VR, e está neste momento a ser uma excelente ajuda para ajudar a reconstruir aquilo que é Notre Dame como nós a conhecíamos. Precisamente. Perfeito. E olha, e da mesma forma aquele museu no Rio. Exatamente, no Rio mesmo. Exatamente. É de facto muito, muito interessante. E a seguir, educação? Educação, exatamente. Muito bem. Educação eu também, lá está, para a R é um use case sempre giríssimo, porque nós conseguimos trazer até à sala de aula um conjunto de conteúdos que de outra forma são completamente impossíveis. Desde eu conseguir analisar na minha sala de aula o sistema solar à escala, não à escala real, mas uma escala bastante reduzida, mas em 3 dimensões. Também, corpo humano, medicina, etc. Eu conseguir tirar, com um simples botão, tirar aqui layers e perceber como é que os diferentes sistemas do corpo humano funcionam. Da mesma maneira, há um exemplo muito giro ligado à química, em que eu tenho vários cartões, cada cartão pode significar desde átomos a moléculas, e cada vez que eu junto vejo novos compostos a ser criados, tudo isto é AR. Portanto, acho que esta parte de nós trazemos conteúdos
para a sala de aula, que de outra forma seria impossível e se calhar teríamos que levar os miúdos ao Louvre, conhecer a Mona Lisa, e conseguimos neste momento trazer a Mona Lisa até a sala de aula e ela está ali para toda a gente estudar. Ao passo que VR transporta-nos para, neste caso o Louvre é um ótimo exemplo, não é? E em vez de só trazer a Mona Lisa, levamos os miúdos para o Louvre inteiro. Opa, sim. Sabes que há esse tópico, não é? Ou seja, tu consegues fazer esse teletransporte, mas acho que nesta fase, aliás, neste momento, acho que é também importante destacar um pouquinho o potencial que estes Location-Based Entertainment e estas arenas VR têm para este tipo de use cases. Porque muitas das vezes nós associamos as arenas VR exclusivamente a gaming, e não é, por exemplo. Eu acredito sinceramente que nós vamos ter em escolas salas holográficas onde nós vamos ter a oportunidade de, então os miúdos entanto estão lá, colocam óculos ou vamos ver qual é o endpoint na altura, e tens a oportunidade de interagir diretamente dentro da sala com vários enquadramentos que lhes permitem, lá está, visitar o Louvre. Portanto, mas explorando salas, portanto, explorando literalmente salas e vendo, entretanto, as outras pessoas dentro desse contexto. E aí eu acredito, da mesma forma, por exemplo, na indústria imobiliária, tu podias visitar casas à distância, na indústria do retalho, de maquinaria pesada, imagina, tu teres a oportunidade de entrares em showrooms em holográficos, que no fundo te permitem, à distância, fazer, no fundo, uma promoção de determinado tipo de equipamentos, em várias cidades ao mesmo tempo. E esse é um dos tópicos que eu acredito que a realidade virtual vai de facto ter um grande impacto na nossa vida e isso vai tornar muito visível. Um segundo, que acho que o Facebook com certeza que já viu isso, outros entanto terão visto também, é o potencial de nós cruzarmos a realidade virtual com com redes sociais. Até agora tens Altspace VRs e essas coisas que de alguma forma são interessantes, são experiências interessantes, mas não vão muito além, vamos dizer, até por uma questão de massa crítica. Portanto, neste momento estamos numa fase em que as pessoas estão a descobrir da adoção. Estamos a tentar descobrir no fundo os vários endpoints, os vários óculos, o que é melhor, o que é pior, e a testar, aparecem jogos, tu vais testas, porquê? Porque não aparecem jogos como no Android, não é? Tu tens novos jogos não com tanta periodicidade, portanto queres no fundo testar aquilo que existe. Eu acredito que a partir do momento em que tu comeces a ter maior massa crítica, vais ter a oportunidade, por exemplo, e acho que esse vai ser um dos tópicos muito engraçados, acho que vamos ter a oportunidade, por exemplo, de estar a transmitir em 360, imagina, tu podes estar a transmitir a tua experiência num concerto em 360 e outras pessoas entanto estarem a ver a tua experiência em 360 e a falar contigo. Pronto. O que é marado a dois níveis, não é? Num primeiro nível, porque subitamente tu tens um problema de privacidade estúpido. Porque subitamente, as pessoas, 300 pessoas podem estar, 300 mil podem estar ligadas a um stream, lá está, depois tens isso, não é? Exatamente. E depois tens, direitos, enfim, é giríssimo, é giríssimo nós pensarmos, que ainda no ano passado, há cerca de um ano e um mês, nós estávamos a falar do RGPD, e isto tudo foi resolvido com uns botões a dizer aceite, exatamente, pronto, e agora, take my data, pronto, e resolvemos isso desta forma. Os problemas que entanto vêm por aí agora a seguir, vão ser muito mais divertidos. Não sei o que é que tu achas, não só em relação a, pronto, eu agora falei um bocadinho de realidade virtual, mas o que é que achas que em termos também desta dinâmica da privacidade na realidade aumentada, o que é que achas que entanto... Lá está, se na realidade virtual já é um problema, acho que na realidade aumentada então vai ser ainda mais, porque a partir do momento que nós estamos a falar de toda a gente andar com óculos na cabeça, com câmaras ligadas e a filmar tudo aquilo que as pessoas veem no dia-a-dia, então aí sim, então aí devemos ter que começar a pensar claramente num outro conjunto de leis e o que é privacidade e será que eu posso estar com os meus óculos de realidade aumentada a ver o jornal, entrar num banco e estar a filmar o banco em tempo real? Será que isto vai ser, ou será que à porta o senhor segurança vai pedir, não, desculpe, tem que tirar os teus óculos?
Isto é tudo muito giro. Com óculos, mas a partir do momento em que chegarmos a lentes de contacto, como é que vai ser? A questão é essa, é esta parte da tecnologia que à medida que vai evoluindo e que vai ficando cada vez mais discreta e cada vez mais mainstream e que a adoção seja cada vez maior, vão ser problemas que vão ser levantados e que nós, enquanto comunidade, vamos ter que pensar neles também, não é? Opa, e sobretudo esse acho que é o principal tema no meio disto tudo. Epá, é a realidade virtual, a realidade aumentada, bem como outras tecnologias, mas sobretudo estas que entanto mexem com a nossa percepção, porque são muito visíveis, transformam também um pouco como nós estamos a viver, o nosso comportamento, transformam a forma como nós entendemos as coisas que nos rodeiam e como interagimos com elas. Opa, e isso é dramático, opa, porque subitamente nós começamos a utilizar as coisas de uma forma cada vez mais acelerada, aliás, diferente, de uma forma cada vez mais acelerada. Nós estamos sempre a utilizar as coisas de forma diferente, sempre de uma forma muito, ou cada vez mais rápido. Desculpa, eu entretanto tenho alguma dificuldade porque estou a pensar enquanto falo, epá, mas é de facto muito às vezes complicado tentar entender, por exemplo, como é que nós há 10 anos pá, não tínhamos uma app tipo Uber, pá, porque aquilo agora temos 1000, não é? Mas sim, epá, havia máquinas fotográficas, pá, toda a gente tinha uma máquina fotográfica, era uma coisa, pá, isto há 10 anos, há 8, sei lá, opa, é isto, epá, e hoje eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Aliás, hoje tu tens o telemóvel aí, eu tenho o telemóvel ali, pá, isto não precisa de ter aqui um cordão para andar sempre atrás de nós, pá, e quase de certeza que entretanto, lá está, quando nós entretanto tivermos óculos, quando nós tivermos várias parafernálias que entretanto nos vão alterar a percepção de uma forma constante, opa, vamos precisar, lá está, enquanto utilizadores, estar muito conscientes daquilo que no fundo vão ser as várias opções de interface que vamos ter pela frente, opa, e também enquanto organizações muito responsáveis com os tipos de dados que vamos recolher e como é que vamos tratar esses dados, não é? Vejamos todos os escândalos que têm sido de Facebooks e etc. Só com informação, a partir do momento em que há de haver empresas com milhões e milhões de gigas de bases de dados de vídeo a serem transmitidos em direto, como é que vai ser, não é? Opa, eu acredito, nós estivemos no Building the Future, recordas-te? O Building the Future foi um evento da Microsoft que se vai repetir agora em 2020, que ocorreu na última semana de janeiro e foi de facto muito interessante, e tivemos a oportunidade inclusivamente de ouvir o Gerd Leonhard, que foi lá, onde ele abordou este tema e a solução dele, pá, era criar-se, a União Europeia criar um conselho de sábios que, pá, emitisse pareceres sobre as coisas que... Opa, eu estava a ouvir aquilo e a pensar, pá, mas assim, e eu tenho todo o respeito pelo Gerd Leonhard, aliás, sou fã, pá, é relativamente, não diria impossível, mas pá, é improvável, é altamente improvável que pá, um conselho de sábios, vamos lá ver, vamos dizer que há um conselho de sábios, pá, por distrito, pronto, que consiga acompanhar, pá, sim, mas sobretudo, epá, a forma como, entretanto, estes novos projetos, estas novidades tecnológicas, entretanto, estão a interagir, pá, e sobretudo que consiga avaliar de uma forma efetiva como é que aquela solução pode ter um impacto dentro da sociedade. Portanto, eu acredito muito sinceramente, epá, que os próximos agentes de, se quiseres, de manutenção ética do negócio, vamos dizer assim, são as próprias empresas. Epá, da mesma forma que neste momento tens o DPO, que assegura que a empresa cumpra determinados processos dentro da área da privacidade, assim terás também um responsável, pá, ético, que de alguma forma virá provar a bondade das soluções que a sociedade, aliás, que a empresa está a criar para a sociedade. E isto é um paradigma que nós neste momento não temos, porque neste momento estamos nesta fase do nosso sistema em que claramente me parece que nós estamos muito mais orientados para fazer dinheiro do que propriamente para outra coisa, mas cada vez mais aquilo que nós vemos é que estas tecnologias estão a trazer estas questões, opa, e estão a fazer com que subitamente pá, nós tenhamos de pensar, epá, não, pera lá, isto precisa de alguma forma de ser enquadrada desta forma, opa, e cada vez mais
essa preocupação, acredito eu, vai fazer parte da agenda, ou tem de fazer parte da agenda das empresas, bem, faz parte da nossa, e continuará a fazer, pronto. Mas isto tudo para dizer que, sobretudo, a parte interessante no meio disto tudo é que tanto uma como outra transforma a sociedade, não é? Sim, claro que sim. E agora, aquela parte mais um bocadinho distópica, ou seja, não é só essa parte, mas é também enquanto utilizador. Portanto, eu tenho óculos, tenho lentes, tenho o que é que seja e tenho X% de campo de visão, vamos dizer 100. Ou seja, quanta parte do meu campo de visão é que pode ser vendida à Coca-Cola para ter aqui um anúncio sempre o dia todo à minha frente? Ou seja, será que vão haver métricas para isto? Será que podemos dizer que para os óculos de realidade aumentada mais 30% do teu campo de visão não pode ser afetado ou substituído por publicidade? Coisas deste género. Pode ser isso, mas imagina, coisas tão... Até que porcentagem pode ir? É 70%? Coisas tão dramáticas. Eu só vejo isto e tudo o resto à minha volta são anúncios, porque este é real estate, não é? Tens isso, olha, por exemplo, outra, te lembras-te dos cartõezinhos dos carimbos? Sim. Aqueles cartões de fidelização. Sim. Neste momento tens o melhor carimbo do mundo, que é, ao ser filmado, o gajo vê se tu estás a beber, se estás a comprar ali, se estás a beber, Exato. Portanto, aquilo que eu, entretanto, acho que vai acontecer é que subitamente nós vamos começar a ter meios, primeiro, nós cá, vamos encontrar de certeza meios para conseguir dar a volta, entretanto, a isso tudo, sim, claramente. Mas, ao mesmo tempo, vais ter meios para vais criar meios para tu próprio conseguires parar com isso. Portanto, e criar, entanto, espaços e bolsas onde não estás seguramente, entanto, a ser vigiado, vamos dizer assim, ou potencialmente vigiado. Depois, entanto, ainda vais ter um segundo ou um terceiro problema, para além da dimensão da privacidade e da dimensão da ética, que está diretamente ligado, que é a parte da segurança. Se eu, entanto, consigo fazer um hack àquilo que tu estás a ver, tu vês aquilo que eu quero. E neste momento, se estamos a falar em fake news, tenta colocar as fake news, tipo um fake world à tua frente. E isso é muito, muito, muito complicado, não é? Porque subitamente, tu vais começar a ter memórias de coisas que nunca aconteceram. E isso é dramático. Ou seja, será que, entretanto, nós, neste momento, já estamos... Porque neste momento eu, por exemplo, já tenho memórias de experiências de realidade aumentada que eu já tive, não é? E tu também. E também de experiências de realidade virtual que já tive. Quando fui, por exemplo, lá está, arenas VR e por aí fora. A partir do momento em que eu partilho estas experiências com outras pessoas, e essas pessoas também têm memórias partilhadas, isto deixa de ser uma experiência, passa a ser uma memória social, passa a ser um facto coletivo, passa a ser parte daquilo que, entanto, é a nossa cultura. Ora, é de facto muito, muito, muito transformador, não é? E eu gosto imenso de fazer estas incursões futuristas, porque no fundo abrem cenários. Claramente, e acho que, não sei se concordas, mas realidade virtual e realidade aumentada são duas tecnologias completamente distintas na sua aplicação. Portanto, acho que, diz-me tu, se entanto encontras aqui algumas sobreposições. Eu não encontrei muitas. Não, sobreposições acho que não. Pronto. Lá está, tens duas o seu espaço. Tens duas o seu espaço. Estávamos a falar há bocado que, muito provavelmente, agora falando em termos de devices, vamos chegar a um ponto em que um device é capaz das duas coisas. Sim. Ou de me ofuscar completamente e substituir tudo aquilo que está à minha volta, ou simplesmente adicionar coisas. Já não vamos ter aqui este problema e esta dualidade de devices. Pois é, isso mesmo. Sim. E provavelmente a dada altura vamos ter, entanto, vários tipos de... Aliás, a dada altura vamos ter devices que, entanto, fazem isso e mais, não é? Mas hoje já temos, entanto, dois tipos de devices. Vamos ter, entanto, nos próximos 2 anos, talvez, uma transformação na utilização da realidade aumentada e na utilização também da realidade virtual. No caso da realidade aumentada, mais endpoints, mais óculos. No caso da realidade virtual, mais arenas VR, mais experiências e, nomeadamente, experiências business to business. Portanto, eu acho que neste momento ainda estamos numa fase muito inicial, muito embora, claramente, até pelo facto de ter começado há mais tempo, a realidade virtual também já esteja mais implementada no mercado. Claro, sempre de forma discutível, tendo em conta que, pronto, no caso, a realidade aumentada já está também corre nos telemóveis. Exato. E tens, portanto, essa expressão. Acho que é um bom takeaway. Um bom takeaway para o final, no fundo. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Eu creio que não.
Acho que é isso, acho que costuma haver aqui muito versus e o não, este é que é bom, este é que é... Acho que não, cada um deles tem o seu use case e acho que muitas das áreas acabam por se complementar e porque são experiências diferentes para use cases e para takeaways diferentes. Portanto, isto tudo para dizer que eu não fui claramente um bom advogado da realidade virtual. Não, de alguma forma, pronto, acho que foi relativamente claro. Eu acho que acabo de fazer o papel de... Sim, é isso. De alguma forma vamos explorar, até porque, novamente, nós gostamos e desenvolvemos também aqui internamente, mas gostamos de ambas as tecnologias, mas sempre de uma forma... novamente, são sempre use cases muito, muito diferentes. E na sequência disso, deixem-me então desde já dar-vos conta de que vamos ter um webinar só dedicado aos use cases de realidade aumentada. Portanto, são os 10 melhores use cases de realidade aumentada de 2019 que vamos passar em webinar, revista. E pronto, e entretanto, até lá, resta-me agradecer-vos este vosso tempinho. Luís, obrigadíssimo também por este momento, foi bonito, vamos continuar então a trabalhar ali. e pronto, e entretanto agradeço-vos novamente, se quiserem, agradeço-vos também que façam o follow ao nosso canal do YouTube e mantenham-se atentos. Nós de forma constante vamos fazendo estes webinars e vamos também fazendo aqui outro tipo de intervenções, entrevistas, reportagens, portanto tudo aquilo que no fundo mexe diretamente com a transformação digital no que toca a realidade aumentada, a realidade mista, realidade virtual, blockchain, bots. É isso mesmo, portanto, por favor, e claro, todos os comentários, todas as vossas sugestões, enviem-nos diretamente ou então coloquem diretamente na caixa de comentários do YouTube. Está feito. Está feito, obrigadíssimo. Obrigado.